Olá, pessoas! Boa tarde! Hoje é dia 3 de janeiro de 2024 e quem não me conhece, eu sou a Viviane, eu sou psicóloga e hipnoterapeuta e a gente está participando aqui do desafio Aprendendo a se acolher com carinho e gentileza. Desafio dos 28 dias. Então, muito prazer para quem não me conhece. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Para a gente aprender a se acolher com carinho e com gentileza, para a gente aprender a se amar, nós precisamos tratar muitas feridas emocionais. E uma das principais feridas que nós temos é o não cuidado com a nossa criança interior, que tem muito a ver com o perdão, o auto-perdão, o perdoar-se, o perdoar os eventos que você passou, as pessoas com quem você conviveu. Então eu evitei falar sobre isso nos 2 primeiros dias do desafio. Então hoje a gente está no 3º dia, vai entrar no 4º dia amanhã. Então esse vídeo é para amanhã, é para vocês refletirem hoje, para a gente começar a nova tarefa do 4º dia amanhã. Então hoje nós vamos fazer agora uma meditação guiada, para a gente trabalhar essa questão do perdão, tá bom? Depois eu envio os textos de reflexão e as tarefas. Mas para a gente poder executar a tarefa, nós precisamos primeiro trabalhar a nossa criança interna. Então agora eu vou colocar a tela no escuro, vou aumentar o som da música aqui de relaxamento. Então eu peço que vocês, quem estiver assistindo no celular, coloque o celular no silencioso, para não chegar mensagem, coloque no não perturbe, não perturbar. E se você estiver vendo no computador, feche a porta do quarto onde você estiver, da sala, para não ser incomodado. Avise as pessoas da sua casa que você não vai ser incomodado agora, que você vai meditar, que você precisa de pelo menos uns 10 minutinhos, tá bom? Porque é horrível, né? A gente começa a parar, respirar, centrar, né? E aí vem alguém e grita: ô mãe, ô pai, ô fulano, e chama. E aí você sai ali daquela interiorização que você parou para se acolher. Então é um momento de autoacolhimento, combinado? Então, se você não pode fazer agora, pausa o vídeo e volta daqui a pouco, e que faça no momento que você for dormir, na hora que você for deitar, que aí ninguém vai te atrapalhar, tá? Faça no momento em que você não vai ser incomodado, combinado? Então vamos lá? Eu indico que vocês fiquem numa cadeira, que vocês possam, ou num sofá, ou no chão, ou na cama, desde que a sua coluna fique reta, tá? Porque o objetivo não é dormir, o objetivo não é relaxar, o objetivo não é relaxar o corpo. O objetivo é interiorizar, é relaxar a mente, é trabalhar essa questão da atenção plena, de ficar em contato com você, com o seu interior e com as suas memórias. Combinado? Então vamos lá? Vou colocar agora na tela escura e a gente vai começar respirando. Agora vocês não vão precisar me ver mais, podem fechar os olhos e se permitir ser levado pela minha voz. Ótima experiência para vocês, é o que eu desejo. E até amanhã a gente encontra novamente. Então respire fundo, respire suavemente pelo nariz e solte o ar, soltando o ar pela boca, só para poder soltar todas as tensões do corpo. Mais uma vez. Solta o ar. Mais uma vez, respire profundamente e solte lentamente. Isso, se permitindo
tirar esse tempo para cuidar de você. Para cuidar do seu eu interno, para descansar a mente e conectar com o seu inconsciente ou subconsciente. Lembrando que você está num lugar seguro, protegido, que você tem total controle de tudo que irá acontecer. Você apenas decidiu desligar da correria lá de fora, desligar dos problemas e focar somente agora no autocuidado do seu corpo, da sua mente, das suas emoções. Então respire fundo e agora solte o ar pelo nariz. Calmamente, tranquilamente, soltando o ar, relaxando todo o corpo, soltando todas as tensões. Isso. Talvez você escute os barulhos externos que estão ao redor da sua casa, de onde você está no momento. Mas você também pode escutar os seus barulhos internos da sua respiração, do som da música, do som da minha voz, e vai se permitindo entrar mais e mais para dentro de você. E você se vê nesse momento com a roupa que você está, com o corpo que você tem agora, o quão grande você é, o quão decidido, determinado você é, quem você se tornou, o profissional que você se tornou, ou estudante que você se tornou e está se tornando, um profissional em constante crescimento. Perceba o seu corpo, o tamanho dele, perceba seus pés apoiados no chão. Faça um escaneamento de todo o seu corpo, desde o fio do cabelo, o topo da cabeça, até as plantas dos pés. Lembrando de respirar sempre, se permitindo relaxar. E agora, com a idade que você tem, nós iremos voltar nas suas idades anteriores. Se você é uma pessoa adulta no momento, eu quero que você volte lá na sua época de quando você era adolescente. Naquela época que você era jovem adulto, na época em que você estava na faculdade,
Já tinha terminado o 2º grau, o ensino médio, estava estudando ou já estava trabalhando, já tinha um serviço. Lembre dessa época em que você era jovem adulto, em que você curtia, saía com os colegas, com as colegas, tinha energia para fazer muitas coisas, ficar até altas horas da madrugada, batendo papo, conversando, ouvindo música, dançando, saindo, passeando. Perceba quão era gostoso esse momento, que você já tinha mais de 20 anos. Aquele momento de vários sonhos, várias expectativas, várias ideias, e que você trocava essas ideias com seus amigos, com familiares, ou guardava somente para você, no seu diário, na sua agenda, na sua mente. Lembra de como você era naquela fase. Se você era cheio de energia, se você era uma pessoa animada que gostava de fazer um monte de coisa, ou se você era mais caseiro, era mais ficar em casa, lendo um livro, assistindo TV, ajudando os pais em casa. Ou se você era mais aquela pessoa cheia de energia, aventureira, que topava tudo, que gostava de sempre estar encontrando com os colegas para bater papo, conversar, andar de bicicleta, conhecer novos lugares. Traga na sua memória todas essas fases, esses momentos que você passou. E também esses momentos também de perrengue, de não ter dinheiro para nada, porque às vezes não estava estudando, não estava trabalhando, o foco era somente nos estudos. Ou se estava trabalhando, o foco era somente em guardar dinheiro, então não podia curtir tanto. E agora você vai voltar mais um pouco, na época do seu ensino médio, do 2º grau, quando você estava ali entre os 15, 18, 19 anos. Como foi essa época do ensino médio? Para alguns chamava-se 2º grau. Você lembra qual a escola onde você estudava? Lembre da memória dessa escola onde você estudava. Era uma escola pública, particular? Era um internato? Você gostava de ir para a escola? Era perto da sua casa? Ou se você tinha que pegar o ônibus? Ou ia de escolar? Se dava para ir a pé? Se nessa idade você já podia ir sozinho, sem nenhum responsável? Ou se você ia com os vizinhos, os colegas do bairro? E como foi o ensino médio, o seu 2º grau? Você achou uma fase difícil da sua época? Ou era uma fase tranquila, que você amava ir para a escola, ou você não gostava de ir, você preferia ficar fazendo outras coisas? Ou muitas vezes você também nem fez o ensino médio, porque tinha que ajudar a família, cuidar dos irmãos mais novos.
ou porque às vezes na sua região não tinha escola por perto. Lembre de toda essa fase, dos seus 15 aos 19 anos. O que você aprendeu, as amizades que você teve, as aventuras, a relação sua com seus pais. Os seus pais eram pais muito rigorosos, que não deixavam você sair, fazer nada. Ou se eram pais mais tranquilos, que deixavam você sair de vez em quando, com os primos, com algumas amigas, alguns amigos. Se podia ir para a casa dos colegas. Se nessa época você gostava mais de ficar em casa, jogando videogame, lendo um livro, ou se você curtia mais sair para conversar na porta da sua casa com os colegas, fazer um esporte, ou se você já trabalhava muito nessa época, tanto em casa quanto fora de casa. Como era seu corpo nessa época? Você era uma pessoa magrinha, esmirradinha, ou já era mais fortinho, grande, alto, ou era baixo? Como era seu cabelo? Que estilo de roupa você gostava de vestir? Nessa época, onde era a sua casa? Em que bairro ficava? Você tinha um quarto só para você? Ou você dividia o quarto com outros irmãos, com outros parentes? A sua casa era grande ou pequena? Era um apartamento? Ou era uma casa que tinha quintal? Era uma casa um local que tinha muita gente? Ou eram poucas pessoas? Como era o ambiente dentro do seu lar? Tranquilo? Até parado demais, porque os pais trabalhavam o dia inteiro e você ficava sozinho em casa? Ou muito movimentado, cheio de gente? Quais eram as suas tarefas dentro de casa? Que tipo de gênio você tinha? Porque nessa fase, adolescência, nós tendemos a querer fazer um monte de coisa. Tem energia para ousar, para aventurar-se. E é o momento que as pessoas, nossos responsáveis, seguram a gente, nos prende. Como era para você ouvir um não? Como era para você não poder fazer as coisas que você queria? Deixe vir à sua mente todas as memórias, tanto as boas quanto as não tão boas. Se nessa época você aprendeu a fazer algum hobby, se você tinha um hobby, seja de artesanato, de mexer com mecânica, de automóveis, cozinhar, desenhar.
mexer com música. Enfim, o que você gostava de fazer além da escola e das tarefas domésticas que eram obrigações? Todos tinham que fazer. O que você gostava de fazer no seu tempo livre? E agora nós vamos voltar mais um pouquinho lá para a sua infância, na época do seu primeiro grau, do ensino fundamental, ali dos 6, 7 anos até os 14 anos. Como foi para você ter que ir para a escola? Você gostava de ir para a escola? Você gostava de estudar? Era difícil para você aprender as matérias ou era tranquilo, prazeroso? Você ficou numa escola somente ou você passou por várias escolas ao longo do seu ensino fundamental? Se você passou por várias, qual escola você mais gostou? Procure lembrar como era a sua escola, que cor ela tinha. Era uma escola grande, tinha um pátio grande ou era pequena, sem muito espaço? Onde você costumava sentar na sala de aula? Você sentava mais na frente, mais no meio ou atrás? Se era mais próximo da parede ou mais perto da porta de saída? Quais eram seus amigos? Você tinha muitos amigos nessa época? Você era uma criança mais quietinha ou mais bagunceira? Daquelas que o professor tinha que chamar a atenção? Ou daquelas que ficava quietinha? Às vezes até tímido demais, tinha até vergonha de pedir para ir no banheiro, sair da sala fora do horário. Qual lembrança que você tem dos seus amigos ou amigas dessa época? Você tem uma amiga preferida que veio na sua memória, um amigo preferido ou vários? O que você gostava de fazer na hora do recreio? Você gostava de praticar esporte ou você ficava mais ali sentado, lanchando, conversando com os colegas? A sua escola dava lanche para vocês ou você é daquela época que na sua escola tinha que levar merendeira? Além da mochila pesada, você tinha que levar também a merendeira. Lembra da sua merendeira? Normalmente tinha uma garrafinha, um espaço para a garrafinha e um espaço para o lanche. Ou se você não tinha esse privilégio de levar lanche, como era o seu recreio? Ou se você preferia ficar na sala
sem descer para o recreio. Quem era essa criança? Dos 6 até os 14 anos. Essa criança e esse pré-adolescente. Você era mais expansivo ou mais quietinho, interiorizado, mais na sua? Tinha uma matéria que você gostava mais? Você lembra de uma professora em especial ou de um professor em especial que você tem uma boa lembrança? E provavelmente você também tenha uma lembrança de alguma professora que você não gostava, de algum professor que era bravo, rígido, que pegava no pé, que não tinha paciência. Talvez você até consiga lembrar o nome dele ou dela. E como era quando você chegava na sua casa? Tinha alguém que te ajudava a fazer o dever de casa? Talvez os seus pais ou os seus responsáveis por você? Ou você tinha irmãos mais velhos que ajudavam daquele jeito, empurrado, porque os pais obrigavam a ajudar? Ou você tinha que aprender sozinho, não tinha ninguém para te dar apoio, para tirar suas dúvidas? Ou às vezes você nem tinha tempo para fazer o dever de casa, porque tinha muitas obrigações dentro de casa? Como foi essa fase da sua vida? Como era chegar em casa, se podia chegar em casa e ir para frente da televisão, assistir um desenho ou um filme? A famosa sessão da tarde, ou se não existia essa regalia? Do que você gostava de brincar nessa época? Você gostava mais de brincar em casa? Ou você gostava de brincar na rua? Seus pais deixavam você brincar na rua ali de bola, de bicicleta, de pega-pega? Ou não, tinha que brincar dentro de casa, na garagem? Ou no próprio quarto? Você era uma criança imaginativa que gostava de criar os seus brinquedos, criar historinhas? Ou você era uma criança que gostava mais de ser conduzida por outras crianças na brincadeira? Você consegue se lembrar da sua comida favorita? Seja ela de doce ou de sal. Talvez até aquele pãozinho da padaria que você sempre passava lá na porta e ficava com a boca salivando. Ou o chup-chup que a vizinha vendia e que você não podia comprar sempre. Ou se era uma comida da sua avó, da sua madrinha, que você mais gostava, uma sobremesa, ou da vizinha.
ou da sua própria mãe ou do seu pai. Quem era essa criança? Era uma criança mais medrosa, mais corajosa, mais de personalidade forte, temperamento forte, que brigava, ou era mais na sua, mais contida, não falava nada para não ter problema para você. E agora vai voltando mais um pouco na sua parte da criança, bem pequena. Do que você lembrar ali dos seus 5, 4, 3, 2 anos ou mais, se você consegue lembrar até de você bebê. Lembre dessa época. Onde você vivia. Você lembra de ter tido um Velotrol? Você lembra de ter aprendido a nadar? Se alguém te ensinou a nadar? Se você podia brincar com água na mangueira? Brincar na chuva? Se isso era permitido nos momentos de verão? Se podia brincar com areia? Se podia ficar descalço dentro de casa, no quintal, na rua? Se você podia ser livre com o seu corpo? Poder se sujar? Subir no muro da casa do vizinho e chamá-lo? Se você era uma criança espivitada que corria para lá e para cá, subia nas coisas, era ousada. Ou se era uma criança mais comedida, mais quietinha. Que escondia mais debaixo da saia da mãe. Ficava mais quieta, não era de brincar, não gostava muito de brincar no meio de outras crianças, gostava mais de brincar sozinha. Ou se você podia brincar, se você tinha essa permissão para brincar. Ou se eram sempre excessos de responsabilidades. Como era o seu lar nessa época? Se os seus pais eram pais presentes, se os seus pais eram pais carinhosos ou pais mais austeros, rígidos, que não sabiam dar carinho, que não eram de conversar. Ou se eram pais preocupados demais, que nem te deixavam respirar, ficava o tempo inteiro querendo saber onde você estava, não te davam liberdade. Procure lembrar, deixa vir todas as memórias, tanto as boas quanto as não tão boas. Isso. E agora eu quero que você pense em uma imagem de você, criança,
ainda, de 0 a 7 anos. Aquela imagem, a primeira imagem que vier à sua mente, que traz uma lembrança não tão boa. Uma lembrança que possa ter acontecido algum trauma nesse momento da sua vida. Algum trauma naquele momento de sua vida de 0 a 7 anos. E observe todos os detalhes, os sons. Agora, nesse momento, você não precisa estar neste local. Você, agora, adulto, está vendo aquela criancinha que é você, que tem de 0 a 7 anos. Você está agora do lado de fora. Você não irá mais se identificar com aquela criança. Você apenas vai vê-la, vai saber que é você, mas você está vendo de fora aquela criancinha que é você. Mas você agora não está totalmente conectada com ela em sentimento. Apenas observando. E você de fora observa aquela criancinha, na idade que você escolheu, que te remete uma lembrança traumática da sua vida. A que vier, a primeira que vier. Não gaste seu tempo tentando lembrar qual delas, apenas aquela que vier agora. E lembre de todos os detalhes que aconteceu com aquela criancinha. Que não foi nada agradável. Veja como é que ela ficou. Provavelmente ela deve ter ficado assustada, sem saber o que fazer, perdida, sem ação, totalmente desamparada. E por mais que você sinta talvez aí uma dorzinha, não se identifique, não conecte com essa dor. Ela faz parte de você, é a sua criança interna. Mas nesse momento você vê do lado de fora. Você saiu da cena e está vendo aquela cena traumática. E está vendo aquela criancinha ali, perdida, assustada. E agora eu quero que você acelere essa imagem. Acelere esse filme. A ponto de que agora esse filme, essa criancinha está no quarto dela. Ela já está num lugar agora sem ninguém mais com ela. Ela está ali sozinha, assustada, mas está agora num lugar protegido. Porém, ela está totalmente sem ação. A mente dela está completamente confusa. E o seu coraçãozinho totalmente assustado, não sabendo entender nem digerir tudo aquilo que aconteceu. Respira, e nesse momento você adulto vai agora se transportar para essa cena. Você vai lá agora conversar com essa criança, que é você criança. Ela está ali, sentada na cama dela, perdida, assustada, com medo. E você vai chegar até o seu eu criança. Ela olha para você, assustada, não sabendo quem é você.
e você se apresenta para ela, dizendo: olá. Você mantém uma certa distância porque ela não sabe quem é você e você se apresenta dizendo: tá tudo bem, eu sou você, eu sou o seu eu do futuro. Eu vim aqui porque eu preciso conversar com você. Eu vim aqui porque eu quero me conectar com você. Eu quero estar mais próxima de você, porque eu sei que nesse momento você precisa de ajuda. E de que agora você não vai estar mais sozinha. E essa criancinha tá meio ressabiada, ela olha para você, mas percebe que você é um pouco parecido com ela. E ela te pergunta: é sério? Você é meu eu do futuro? E você diz que sim, que ela pode confiar. E que você sabe que ela tem algo muito importante para te contar. Mas que ela não precisa te falar nada, porque você já sabe. E aí ela abaixa a cabeça, muito triste, assustada, com vergonha. E você pergunta se pode se aproximar e sentar do lado dela. E você chega até ela, senta do lado dela e diz: vai ficar tudo bem. O que você passou, nenhuma criança deveria passar. O que aconteceu com você não é culpa sua. Se você ficou sem ação, é porque o outro sabia disso. O outro sabia que você não saberia como agir porque você é uma criança. Você é inocente. Você não aprendeu nada ainda deste mundo. Principalmente as coisas ruins, as pessoas que existem nesse mundo, tem muitas pessoas malvadas. E você é criança, toda criança acredita num mundo bonito, florido, alegre, que todas as pessoas são boas. E isso é o bonito de ser criança. Não se puna por você sonhar. Isso é muito lindo. Nunca deixe de sonhar. Mas eu sei que você está muito assustada. E agora você diz para ela tudo que ela precisa ouvir nesse momento. Porque você sabe que ela está totalmente perdida, desorientada, com medo, com vergonha, se culpando. Então eu vou ficar em silêncio para você dizer para ela o que ela precisa ouvir. Conforte o seu eu criança. Ele precisa muito de colo nesse momento. A sua criança está totalmente assustada. Diga para ela, a conforte.
pergunte para ela se ela quer um abraço. Diga para ela que agora você vai ficar do lado dela, dando forças. Que ela pode contar com você. E diga mais o que ela precisa ouvir para ela se tornar uma criança corajosa, para ela se tornar uma criança que acredita em si mesma. E visualize. Se você ainda não visualizou, você se abraçando, dando um abraço bem carinhoso, apertado, acolhedor. E você, adulto, recebe esse abraço e sente o coraçãozinho dela batendo. E percebe como que ela precisa de você e nesse momento ela está se sentindo mais segura. Por saber que o eu do futuro dela está ali com ela. Para participar de quaisquer experiências que ela venha vivenciar. Que ela não está mais sozinha, que ela agora tem o eu do futuro em volta dela. Aconforte-a. Dizendo que você também precisa dela. Que você também precisa da alegria, da energia infantil que ela tem, da imaginação linda que toda criança tem. E que isso é muito importante, ela não perder. Você olha nos olhos dessa criança. Dizendo a ela que ela não precisa se culpar por nada que aconteceu. Porque toda criança é inocente. Porque toda criança não tem a mente madura igual a de um adulto. Então, toda criança não sabe selecionar,
decidir sozinha as coisas. E que ela vai errar muito. Faz parte da vida, faz parte do crescimento. E que ela não tem que ter as respostas prontas, porque muitas vezes ela não sabe, ela ainda não aprendeu. A liberte desse sofrimento, dizendo para ela que ela não tem culpa de nada. E se perceba, você consegue perdoar de coração a sua criança interna, a sua criança interior? Você consegue olhar para ela com esse olhar de carinho, enxergando uma criancinha imatura, inocente, que não conhece nada desse mundo, que conhece muito pouco desse mundo, e que tudo que ela fez, que ela agiu, foi de coração. Foi porque ela é criança, autêntica, transparente. Perceba também como está o seu coração, você adulto. E se precisar, peça um abraço para sua criança, acolher o seu coraçãozinho que também às vezes possa estar tenso, agitado. Peça ajuda para ela, para te dar um abraço bem gostoso. E você sente essa energia gostosa de que toda criança tem. Essa energia da inocência, da alegria, da amorosidade. Porque essa criança ainda não tem a personalidade totalmente formada, ela ainda não tem crenças limitantes, ela ainda é pura. E depois de vocês se abraçarem, você conversar com ela, dizer tudo o que ela precisa ouvir, você olha nos olhos dela e pergunta para sua criança: o que eu posso fazer por você para te ajudar? E deixa vir qualquer resposta que esteja conectada com o seu coração. O que eu posso fazer por você para te ajudar? E agora você respira fundo, solta o ar, venha voltando para o seu eu adulto, para o aqui, para o agora, para o momento presente.
Respirando fundo, abrindo os olhos e deixando vir o sentimento que ficou, aquele sentimento que precisa ser guardado para você praticar no seu dia a dia, ou aqueles sentimentos e pensamentos, registre eles no seu caderno, no seu bloco de anotações. E você pode praticar esse hábito diário, fazendo esse exercício todos os dias que você queira se reconectar com uma cena da sua infância e conversar com a sua criança interior, dizendo que agora você estará com ela para participar de todas as experiências que ela tiver, que ela não está mais sozinha. Isso é tudo que ela precisa. Tome um tempo para você se restabelecer, restabelecer as memórias, as sensações que vieram. Conectando com o seu corpo, se espreguiçando. E agora colocando todas as informações importantes que precisam ser anotadas aí, no seu caderno. Gratidão e parabéns pelo trabalho, por se permitir participar dessa experiência.